Queridos, a paz do Senhor. Que alegria estar mais uma vez com você aqui na Academia de Pregadores, na nossa EBD da Academia de Pregadores. Estamos estudando o segundo trimestre de 2021 e na aula de hoje nós temos um momento muito especial, que é a lição de número 11 do dia 13 de junho de 2021, que é o Dia Nacional do Pastor. Dia Nacional do Pastor. Nós já estudamos aqui sobre o ministério pastoral, já tratamos sobre o cuidado pastoral, citamos, o profeta Jeremias, quando o Senhor disse a Israel que daria, e a todos nós, que nos daria pastores segundo o seu coração, que nos apacentariam com sabedoria e com inteligência. Então dê um abraço no seu pastor, comemore este dia com o seu pastor, este homem de Deus que Deus preparou para cuidar da sua vida, para te trazer um consolo, um conselho da palavra de Deus. Então valorize o seu pastor, Ore pelos pastores. Precisamos orar pelos pastores, não é verdade? Pastor também é gente, pastor também sofre, pastor também chora, pastor também se deprime. Houve um período, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que passamos por muitos problemas envolvendo pastores que estavam tirando a sua própria vida. Graças a Deus passou aquela turbulência, mas não abandone o seu pastor, esteja do lado dele, ligue para ele, só para saber como ele está, não para que ele te ofereça alguma coisa, mas aproveite esta oportunidade deste domingo, dia 13 de junho de 2021, presenteie o seu pastor, honre o seu pastor, e o nome de Jesus será glorificado e a recompensa de Deus virá para a sua vida. Parabéns a você, pastor, que é chamado por Deus para esta tão árdua tarefa, mas a recompensa vem do Senhor para a sua vida. Em nome do pastor Anderson Silva e de toda a equipe da Academia de Pregadores, receba os nossos parabéns, em nome de Jesus. Receba o nosso reconhecimento e a nossa oração para que o Senhor possa prover para a sua vida tudo aquilo que é necessário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos à nossa lição? Lição de número 11, como falamos, do dia 13 de junho de 2021. O título da nossa lição, presbítero, bispo ou ancião. O presbítero, bispo ou ancião. Nós vamos entender na aula de hoje que as duas ordenações que o Novo Testamento deixa claro, era a ordenação a presbítero e a diácono. Então, nessa lição de hoje, estudaremos sobre o presbítero, e na lição de domingo que vem, a lição de número 12, estudaremos sobre o diácono, sobre a instituição do diaconato, sobre a necessidade, enfim, semana que vem. E hoje nós vamos tratar sobre os presbíteros. Vamos entender que a palavra presbítero vem presbíteros, que é aquele que preside. E vamos perceber por que Deus dá presbíteros à sua igreja. Texto áureo da nossa lição está em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1 e o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Então perceba que os presbíteros eram estabelecidos de cidade em cidades, a fim de cuidar da igreja do Senhor. A palavra presbítero está muito ligada àquele que preside, a fim de presidir, de administrar, de gerenciar, de cuidar da igreja do Senhor Jesus. A verdade prática nos diz o seguinte: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, os presbíteros precisam ser idôneos. É claro que nós temos uma ordem hierarquizada, uma situação eclesiástica de forma hierarquizada, onde geralmente se consagra primeiro a diáconos, depois presbíteros, depois evangelistas e depois a pastor. E geralmente, no contexto das igrejas pentecostais, os presbíteros são jovens.
E o jovem não tem toda a experiência necessária a algumas circunstâncias da vida, não é? Quando eu fui consagrado a presbítero, por exemplo, eu tinha 21 anos de idade. A minha primeira ordenação ministerial, embora eu já trabalhe pregando e ensinando a palavra de Deus, desenvolvo o ministério do ensino e da pregação da palavra de Deus há 28 anos completos, no dia 21 de dezembro de 1997. Foi a minha primeira ordenação eclesiástica. E eu fui ordenado a presbítero. E eu, ao ler esta verdade prática, né, o presbítero deve ser constituído, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas. É claro que idoneidade está falando também de ter um bom nome, né, de ter um bom testemunho, mas a idoneidade, ela fala também de amadurecimento, de maturidade. E eu fui consagrado a presbítero com 21 anos de idade. Hoje, já aos 45 anos de idade, eu sei que a experiência é outra, a maturidade é outra. Mas para a glória do nome de Jesus e pela misericórdia de Deus, eu servi a igreja em Engenheiro Caldas, lá no interior de Minas Gerais, no leste de Minas. Eu servi a igreja como presbítero e depois servi também a igreja em Belo Horizonte como presbítero. Antes da ordenação a evangelista e a pastor, eu servi também a igreja em Belo Horizonte, na nossa capital mineira, como presbítero. E eu procurei fazer o melhor. Procurei buscar a graça de Deus sobre a minha vida a fim de fazer o melhor. O presbitério é constituído de pessoas idôneas. Nós vamos compreender isso na nossa lição de hoje. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, apresentar a importância da função de presbítero. E os objetivos específicos, primeiro, definir o termo e a função do presbitério, do presbítero. Segundo, destacar a importância do presbítero. E terceiro, pontuar os deveres dos presbíteros. É o que nós vamos aprender na lição de hoje. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. O texto nos diz o seguinte: por esta causa, Paulo escrevendo a Tito, não é? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, que, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros, 1 de Pedro, capítulo 5, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Perceba que o rebanho é a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então perceba que as orientações de Deus aos presbíteros, as orientações da palavra de Deus aos presbíteros, são realmente orientações que nos direcionam a ter cuidado com o que a palavra de Deus, com o que Pedro chama aqui de herança de Deus. Eu acho magnífico esse termo, né, que Pedro utiliza aqui.
a herança de Deus, sabendo que este povo de Deus, deixa eu marcar aqui, não é? A herança de Deus. Sabendo que este povo que nós pastoreamos, que nós cuidamos, ele pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E nós fomos chamados por ele para cuidar deste rebanho. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, pastor Elinaldo vai tratar da escolha dos presbíteros. E no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre o significado da função. Ele deixa claro que presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formam o governo da igreja local. Nós vamos perceber durante a nossa lição que existe, não tem como não falar isso, né? Existe na prática alguns paradoxos com o que era, na verdade, o presbitério lá na igreja primitiva. Como eu disse, por uma questão de uma questão administrativa, os presbíteros hoje são jovens. Eu me lembro que quando eu fiz uma viagem, juntamente com o pastor Jander Magalhães, um amigo muito querido, muito conhecido em todo o Brasil, o pastor Jander Magalhães, um homem de Deus, quando nós viajamos a Cuba, se não me falha a memória, isso em 2009, quanto tempo já? Eu era presbítero da igreja. E eu lembro que quando eu cheguei, bem jovem, 2009, nós estamos falando de 11 anos atrás, eu estava com 34 anos de idade. 34 anos de idade. Eu fui ordenado a presbítero com 21 e eu fui presbítero durante 11 anos, 13 anos aproximadamente, não é? 2009, nós estamos falando realmente de 11 anos atrás, né? 2009, 12 anos atrás, aliás, 12 anos, estamos em 2021, 12 anos atrás, eu estava com 13 anos, na verdade, já, né, completos. Eu estava com 32 anos de idade, jovem, bem jovem. E eu lembro que quando cheguei, os irmãos me perguntaram qual era a minha função eclesiástica. E quando eu falei que era presbítero, alguns, meu irmão, tu és presbítero? Isso causou uma admiração, por quê? Porque em Cuba o presbítero é um bispo supervisor. O presbítero é o que nós chamamos no nosso ministério em Belo Horizonte, por exemplo, do pastor regional. Alguns locais chamam de pastor setorial. Ele é um bispo supervisor. E aí eu fui explicar para eles que o presbítero, a função de presbítero no nosso contexto, na igreja brasileira, é diferente do que funciona a função de presbítero lá em Cuba. Mas o significado da função é esta, é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura. Segundo parágrafo, a liderança local. Quando escreve o apóstolo Paulo, né, cuidou de organizar essa administração, e quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, quando ele escreve ao jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, ou seja, estabelecer aqueles que cuidariam do rebanho, que estariam responsáveis na igreja por administrar as igrejas locais e cuidar do rebanho, apontando também para essa liderança madura. As qualificações do presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se sempre no plural. E são as qualificações que nós já lemos, fizemos a leitura, na leitura bíblica em classe. O que essas qualificações apontam? Que os presbíteros tinham que ser pessoas idôneas.
pessoas idôneas, pessoas que tivessem bom testemunho, pessoas que estavam realmente envolvidas com a obra de Deus, de forma a não escandalizar o Evangelho. E essa é uma verdade para os nossos dias. Como eu disse, o que diverge aqui, por uma questão administrativa, e deixe isso claro, é importante falarmos, até porque não tem como esconder isso, né? O próprio pastor Elinaldo, quando faz os comentários aqui na nossa lição, ele vai mostrar esses presbíteros na igreja primitiva sendo anciãos, pessoas que eram supervisores da obra de Deus, e na prática administrativa hoje é um pouco diferente. Então essa divergência realmente acontece. Eu não vejo isto como algo complicado, porque no lugar desse presbítero, desse ancião, nós temos hoje pastores, que são pastores presidentes, pastores setoriais, homens idôneos, os quais repousa sobre eles essa função de presbítero, mas o presbítero, aqui nos dias da igreja primitiva, eram esses homens idôneos, com essas qualificações descritas na leitura bíblica em classe, e que precisavam administrar e direcionar, supervisionar a igreja do Senhor Jesus naqueles dias. Queridos, vamos a uma palavra que a Academia de Pregadores tem para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre a importância do presbitério. E no primeiro parágrafo, o pastor Elinaldo vai
fazer um comentário sobre o significado do termo. A palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, nos diz o seguinte: não desprezes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. E esse termo presbitério aqui aponta para aqueles que presidem. Perceba que Paulo está dizendo a Timóteo: olha, houve um grupo de pessoas aí de relevância que impôs as mãos sobre você e impetrou sobre você, né, o dom de Deus que é em ti. Então não despreze esse dom. Aliás, não impetrou, porque quem coloca esse dom é Deus. Reconheceu sobre você esse dom de Deus que há em ti, né? O qual te foi dado por profecia. E essa imposição das mãos do presbitério, ou seja, o presbitério, o grupo de presbíteros, eram aqueles na igreja primitiva que abençoava, que direcionava, que dizia: olha, você está debaixo da bênção para desenvolver o seu trabalho. A atuação do presbitério, como nós já falamos aqui, a atuação do presbitério era supervisionar. Supervisionar. Eram obreiros supervisores da obra. Aqueles que direcionavam, aqueles que estavam auxiliando os pastores locais, não é? Supervisionando a obra do Senhor, para que tudo ocorresse conforme a vontade de Deus. Eram homens sábios, que tinham, pela sua própria experiência de vida, uma visão mais adiante, uma visão mais além daquilo que os pastores locais viam. E, sobretudo, esses supervisores, eles eram responsáveis também por manter um padrão doutrinário, um padrão bíblico, né? Um padrão em todas as congregações que faziam parte desta igreja primitiva. Terceiro parágrafo, a valorização do presbitério. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal qual instrui o apóstolo Paulo. Precisamos de um presbitério realmente preparado, precisamos de um presbitério que seja eficiente e aqui o comentarista diz o seguinte: para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino. São duas áreas sensíveis nos nossos dias: governo da igreja e ministério de ensino. Duas áreas sensíveis. Governo da igreja. Quantas pessoas hoje têm perdido o rumo nas questões do governo da igreja? Eu dizia a um pastor amigo, por esses dias, que às vezes nós temos problemas com igrejas locais, não por questões de pecado ou por questões espirituais, mas por questões administrativas, que estão ligadas ao governo da igreja. E nós precisamos entender isso, a arte de governar a igreja. E aqui nós estamos fazendo um tratado, estamos fazendo uma abordagem da igreja como uma organização. Né? O presbítero, ele precisa ter esta visão. O presbitério, né, precisa ter esta visão. Como é bom, vou colocar no futuro, né? Como é bom, vamos colocar isso no presente, quando nós temos o rebanho do Senhor bem atendido por esse presbitério que sabe bem como governar e conduzir o rebanho na área do ensino. Como isso ocorria no Novo Testamento? O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder,
mas por um conselho de obreiros. É interessante isso na vida de Paulo, né? Paulo deixa isso muito claro. Paulo não trabalhava sozinho. Paulo não trabalhava sozinho. Tolo é o obreiro que acredita que vai fazer sozinho, que vai trabalhar sozinho. Nem Jesus trabalhou sozinho. Jesus escolheu 12 homens e esses 12 o auxiliaram. Nós já estudamos aqui em lições passadas que Jesus enviou os 70. Aí eles foram de 2 em 2. Ou seja, nós não fazemos nada sozinho, a obra de Deus não é feita sozinho. Então, o Novo Testamento, a igreja primitiva, nos mostra isso. O governo da igreja não era exercido por um único líder. Infelizmente, nós temos hoje uma herança católica romana. Quando nós estudamos o governo da igreja, nós temos uma administração que muitas vezes nós chamamos de episcopal, onde o governo, onde as ordens emanam de cima para baixo, e muitas vezes um líder que governa, ele governa sozinho. Quantas vezes a gente já viu um líder fazer uma reunião? Eu falo isso, né, porque já exerço esta atividade como obreiro, como eu falei aqui, desde 1997, ordenado eclesiasticamente falando. Então, já são aí 14 anos, quase, né? Quase, 14 nada, quase 24 anos. No ano que vem, em 2022, eu faço 25 anos de ordenação ministerial, bodas de prata de ordenação ministerial. Então, nós já estamos há algum tempo trilhando esta jornada. E, às vezes, a gente vê um líder, eu já vi líderes fazerem reuniões, mas ele já vem com uma decisão pré-concebida. E ele faz uma reunião só pro forma, só para falar que fez. Na verdade, ele está liderando sozinho. O líder que lidera sozinho, eu falo que um dos grandes erros de Sansão foi que Sansão foi o líder, foi o único juiz que lutou sozinho. O único juiz que lutava sozinho. Todos os demais juízes lideravam o exército. Sansão lutava sozinho, porque Sansão não gostava de compartilhar as glórias com ninguém. Aquele que faz sozinho, ele é o único responsável. Mas aquele que faz debaixo de uma orientação, de subordinado, né? Não digo nem subordinado, mas alinhado com uma liderança séria, com um grupo de obreiros que são seus conselheiros. Isso é lindo, magnífico, isso demonstra humildade, isso demonstra também o reconhecimento de que eu não tenho todos os dons necessários para o exercício na obra de Deus. É só nós olharmos para Moisés. Moisés foi chamado por Deus e ele fala, eu não sei falar. E Deus fala com Moisés, não tem problema você não saber falar. Para falar eu tenho Arão. Na debilidade, na deficiência de Moisés, Deus tinha Arão para suprir. Eu preciso entender que os meus dons e talentos são suficientes para cumprir o ministério que Deus me chamou, mas não são suficientes para todo o trabalho no reino de Deus. Onde eu sou deficiente, Deus tem pessoas para suprir essa deficiência e vice-versa. E assim a obra de Deus é feita. É só nós entendermos de visão e de propósito. A visão de Deus é uma só para a igreja, mas o propósito é particular. Cada um tem o seu propósito e todo esse propósito, esses propósitos, como Paulo disse, somos parte de um corpo, mas membros individuais. Cada membro tem um propósito. A visão é uma só, mas cada membro tem um propósito dentro do corpo. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Os deveres do presbitério. Primeiro dever do presbitério é apacentar a igreja. Então, são líderes que estão apacentando a igreja. E o pastor Elinaldo, ele nos posiciona da seguinte forma. Como eu sempre faço, destaco algumas coisas, não é, que o comentarista nos coloca aqui. Os presbíteros formam o conselho da igreja local
cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então perceba que é o que nós acabamos de afirmar agora há pouco. O líder não trabalha sozinho. Ele está ladeado por um grupo, por um presbitério maduro e eficiente. Segundo parágrafo, outra função do presbitério é liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais. E nós já tratamos delas aqui. O governo e o ensino. Estas duas esferas principais são fundamentais numa boa liderança da igreja local. O governo e o ensino. O governo organiza e o ensino forma. O governo nos ajuda a nos conduzir e o ensino nos faz formar pessoas que irão nos substituir. O governo está ligado à administração geral da igreja. O ensino está ligado ao discipulado. E é função do presbitério liderar a igreja local. E terceiro parágrafo, é função do presbitério, aqueles que presidem, ungir os enfermos. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero, aí vira aqui a nossa folha, né? Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O presbítero deve ter com as pessoas. É aquele que está perto das pessoas. Proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Proximidade. O presbítero é aquele que está próximo das pessoas. A liderança da igreja local não pode ser uma liderança envaidecida. Infelizmente, nós temos hoje líderes que querem estar distante das pessoas. Eu me lembro de quando eu conheci o pastor Jander Magalhães em 2001. Estava pregando num congresso, ele pregou também, eu preguei na quarta, ele pregou na quinta-feira, na sexta, sábado e domingo pregou o pastor Benedito Cortes, nosso segundo vice-presidente hoje da Igreja Assembleia de Deus em Belo Horizonte. E o pastor Jander me disse 3 coisas. A última coisa que ele disse foi o seguinte: seja um homem do povo, não para falar o que o povo quer, mas para estar próximo do povo. As pessoas querem ver Deus te usando, mas quando acabar o culto, elas querem chegar perto de você, querem tocar em você. Não saia pela porta dos fundos, saia pela porta da frente. Passe pelas pessoas, cumprimente as pessoas, abrace as pessoas. Se tem uma coisa que nós precisamos hoje nos nossos dias, é de uma liderança que esteja próxima das pessoas, uma liderança que aproxime, que não veia as pessoas subordinadas a ela como pessoas de só menos importância, mas que entendem que Deus nos chamou para ser líderes que estejam diante do povo, mas próximo do povo, conduzindo o povo de Deus para a glória do nome de Jesus. Queridos, que nós sejamos obreiros que liderem o povo de Deus conforme a sua vontade, para a glória do seu nome. Que Deus nos dê um presbitério maduro, um presbitério que saiba governar a igreja, que saiba ensinar a igreja, mas que esteja próximo das pessoas. Deus te abençoe. Na aula que vem, na semana que vem, vamos tratar do diaconato, a nossa penúltima lição. E eu te espero aqui, na Academia de Pregadores, na semana que vem, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes.
Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.